Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio, sou técnico de aplicações aqui da CADWorks e hoje eu vou apresentar para vocês aí a quinta e última parte das novidades do SolidWorks 2016. Bom, tutorial rápido aí para vocês utilizarem o GoToWebinar, né? Ferramenta de ativar ou sair do modo de tela cheia, está sendo indicado aí por essa primeira setinha laranja. E no final do webinar eu vou disponibilizar um tempo para vocês fazerem algumas perguntas. Então vocês podem utilizar aí a linha de questions para fazer essas perguntas, ok? Bom, vou colocar uma questão aí na tela para vocês para saber se todos estão me ouvindo, tá? Eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo aí, deixar um tempinho para vocês responderem. Beleza. Ok. Beleza, todos estão me ouvindo então. Bom, então, só relembrando, né, pessoal, esses foram alguns dos tópicos abordados na série de webinar que a gente apresentou. A parte 1, onde a gente tratou sobre o design de produtos, né, então, interface, esboço. Parte 2, produtos de consumo, montagens. Parte 3, a parte de validação de projetos, plastic, simulation. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a colaboração de projetos, né, PDM, Electrical, Routing, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação e documentação dos nossos projetos, tá bom? Bom, então, como vem sendo falado nos outros webinários, o tema principal da SolidWorks 2016 é transformar grandes projetos em realidade, né? Então já vimos, como falei anteriormente, essa parte de projeto, criação, validação, e agora a gente vai abordar a parte de documentação, né? Lembrando que um grande projeto não é grande fisicamente, né? É o seu projeto, é um projeto único, é pessoal. Então, esse é o tema que a gente concentra no SolidWorks 2016. Bom, hoje a gente vai estar abordando aí o PhotoView 360, a parte de detalhamento, o SolidWorks MPD e a parte de impressão 3D, o 3D Print, ok? Bom, começar a demonstração, então desde já peço desculpas caso haja algum delay, tá? Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem devagar, para que todos consigam acompanhar essa demonstração, ok? Então, começando com o PhotoView 360, né? A gente teve algumas novidades e algumas melhorias, coisas bem interessantes, digamos assim, né? Então, primeiramente, a janela de visualização, né? A janela de visualização já era um recurso que existia no PhotoView 360, porém, ela foi, digamos assim, melhorada, né? Foi adicionado aí uma barrinha de resolução, onde a gente consegue controlar a resolução dessa pré-visualização que é colocada aqui para a gente. Então, se eu arrastar aqui, ó, eu consigo controlar como vai ser a resolução dessa pré-visualização que vem formando aqui para a gente. Lembrando que a gente tem os botões de pausar e redefinir, né? A janela de pré-visualização, enquanto eu mexo aqui, ela vai atualizando aqui. Então, se eu pausar, eu consigo mexer bonitinho aqui e depois redefinir, ele vai atualizar normalmente na janela de pré-visualização, ok? Então, essa foi uma das novidades, né? Essa parte de onde foi inserido a barrinha de resolução. Então, foi uma das melhorias inseridas na parte de PhotoView. Outro recurso bastante legal, que é uma novidade também, é a folha de prova de iluminação. A gente pode dizer basicamente que ela vai fornecer várias opções para a gente de como a gente pode renderizar o nosso modelo, né? Então, vai alterar o brilho de fundo, brilho de cena, refletividade. Então, tudo isso a folha de prova de iluminação vai fornecer para a gente, ok? Vai carregar, fazendo uma renderização aí do nosso modelo. Lembrando que também uma novidade bastante legal do PhotoView 360 é que agora ele está disponível para as versões, para todas as versões, né? Então, desde a Standard até a Premium. Então, a gente tem a possibilidade de utilizar o PhotoView 360 também. Bom, como eu falei para vocês, ó, a respeito da folha de prova de iluminação, ela vai
sugerir, né, digamos assim, modos de renderização para a nossa peça. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me dar essa mensagem, falar que vai ser alterado, e eu consigo trabalhar diversos modos de renderização na minha peça. Tá? Às vezes, a gente pode até conseguir aí uma renderização que a gente não imaginava que conseguiria, com a ajuda desse recurso. É um recurso bastante legal e a gente pode ver que ele vai colocando para a gente diversas opções, alterando fundo, alterando tudo. Isso é bem legal, um recurso bastante interessante que foi inserido no SolidWorks 2016. Ok? Bom, outro recurso bastante legal que foi inserido na parte de PhotoView foi a questão do desfoque de movimento. Então, o desfoque de movimento ele vai estar mostrando para a gente, como, por exemplo, como vai ser o deslocamento da peça no caso de, vamos supor, no Motion. Né? Tem um ensaio aí que eu fiz no Motion, e aí, colocando o desfoque de movimento, ele vai mostrar para mim como seria o deslocamento dessa peça. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse cara aqui, e ele faz mais ou menos basicamente esse movimento, certo? Então, com o desfoque de movimento, a gente consegue pegar como seria esse movimento. Então, eu já tenho um vídeo aqui gravado, né? Então, vou mostrar para vocês. O desfoque de movimento, basicamente, ele vai funcionar assim, ó. Mostrando como vai ser o deslocamento do meu modelo. Então, bastante legal essa parte de desfoque, né? E eu consigo inserir esse desfoque também numa renderização. Olha só que interessante, ó. Colocando uma renderização final aqui, ele pergunta se eu quero colocar um desfoque de movimento. Então, isso é bastante legal. Então, como seria uma imagem já criada com desfoque de movimento? Assim. Então, seria mais ou menos a questão do vídeo, só que vai, um print do vídeo, digamos assim. Mas é bem legal essa parte de desfoque de movimento, tá ok, pessoal? Então é uma novidade aí do SolidWorks 2016 também. Bom, falando um pouquinho agora a respeito de desenho, a gente também teve algumas novidades bastante interessantes, né? Então, só colocando aqui. Tivemos algumas novidades bastante interessantes em relação ao desenho, né? Primeiramente, a inclusão do banco de notas. Então, por exemplo, eu tenho as minhas anotações, certo? E geralmente a gente vincula algumas anotações a balões, né? Então, com o banco de notas, eu consigo deixar isso de um método parametrizado. Ó. Selecionei essa opção aqui, certo? E vou vincular ela a um banco de notas, uma nota, um triângulo, por exemplo, e vou colocar ela nesse banco de notas. Então, se eu quiser, por exemplo, falar aonde essa anotação vai ser colocada, por exemplo, no torque que ele põe, que vai ser anotado aqui, fixado aqui. Então, é bem simples, olha só que interessante. Vou vir aqui, selecionar um balão e vincular esse balão ao banco de notas. Ó. Selecionando aqui, eu consigo vincular e deixar parametrizado. Caso eu mude esse triângulo aqui, por exemplo, automaticamente vai ser mudado aqui também. Então, a gente consegue manter essa parametrização com esse recurso que é bem legal no banco de notas, tá? Outro recurso bastante legal é em relação aos balões empilhados, né? Agora a gente tem a possibilidade de estar movimentando esses balões, tirando esses balões, por exemplo, da pilha, né? Colocando eles de novo. E até mesmo esses balões que eu inseri agora, por exemplo, que não estavam no meio, né? Que no caso essa anotação, eu consigo inserir ela também no meio dos balões empilhados. Então, é um recurso bastante legal que a gente tem aí no SolidWorks 2016 na parte de desenho, tá? Outra novidade que foi inserida também é a possibilidade de vincular anotações a propriedades submontagens. Né? Então, por exemplo, eu queria vincular uma anotação nessa submontagem aqui. Certo? Então, olha só que interessante. Vou vir aqui, selecionar a nota, né? Colocar uma notinha aqui. Vou vincular a propriedade e eu consigo, por exemplo, aqui, ó, selecionar o componente que eu quero colocar essa anotação. Olha só. Então, selecionar, ó, peguei esse componente e aí eu consigo acessar as propriedades que ele tem, certo? Então, por exemplo, olha só que interessante. Consegui vincular uma propriedade
do componente que eu escolhi, certo? Então, essa é uma novidade que o SolidWorks 2016 possibilita para a gente também, ok? Bom, outra novidade que o SolidWorks 2016 nos possibilita é a parte de escala. Para a gente trocar a escala nas outras versões, a gente tinha que fazer um trabalho de propriedades e trocar a escala pela tela que a gente consiga acessar. Por aqui não, bem simples. Ó. Na barrinha de status eu venho e coloco simplesmente a escala que eu quero que seja adotada. E as vistas já vão alterar a escala automaticamente. Então, é um trabalho mais rápido, mais simples, né? Que a gente pode ganhar um tempinho a mais nessa questão aí, ok? Bom, outra novidade também que foi inserida foi a parte de borda automática, né, na questão do formato de folha. As novidades já começam na parte aqui de cima, onde a gente já tem uma guia de formato de folha, né, onde a gente pode acessar mais rapidamente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa guia de formato de folha. Por ter mais uma guia, eu consigo colocar mais atalhos de comandos. Então, eu consigo preencher toda essa barrinha aqui com outros comandos. Então, uma parte bem legal também. Então, eu vou vir aqui, selecionar o meu layer, né? E tirar, desativar os layers, na verdade. Né? Legal. Então, desativei os layers e vou utilizar agora o recurso de borda automática. Olha só que interessante. Formato de folha, certo? Vou selecionar o comando de borda automática. Vou selecionar todas as entidades que eu não quero. Ok, selecionei e aí ele já abre essa interface para mim. Então aqui nessa interface eu consigo determinar como vai ser constituída essa borda, né? Quantas linhas eu quero na parte de linhas de zona, né? Como que eu vou querer distribuir isso na borda. Quanto que eu quero de margem, né? Tanto para a direita, para a esquerda, superior. Formato de linha também. Então é bastante legal esse comando e a gente ganha bastante tempo com isso, né? Era um trabalho um pouquinho manual e agora a gente tem aí uma parte bem mais automatizada. Então, legal. Coloquei aqui, determinei todos os parâmetros que eu quero, beleza. E vamos supor que eu precisasse ter umas anotações aqui, nessa bordinha aqui, certo? Eu não consigo, por exemplo, apagar isso depois porque vai formar tipo um bloco, digamos assim. Então, eu tenho outro cara aqui, um outro comando bastante legal, que é a máscara de margem. O que é a máscara de margem? Ela vai adicionar como se fosse uma caixa aqui para a gente. E aonde ela passar, ela vai anular. Então, por exemplo, eu vou querer que anulem essas linhas aqui. Então, eu dimensiono ela e dou OK. Olha só que interessante. Ela tira todas as linhazinhas de zona que tinha aqui, certo? Saindo do formato de folha, o que acontece? Então, a gente tem aqui, eu vou ativar novamente os meus layers. Ó. Então, onde eu falei para vocês das anotações, eu tenho novamente elas dispostas aqui, sem que essas linhas que estão aqui atrapalhassem. Né? Então, esse é um recurso bastante legal que a gente tem no SolidWorks 2016. Outro recurso para encerrar a parte de detalhamento seria a parte de avaliação de desempenho. A gente já tinha isso na parte de peças, né? E agora a gente tem também na parte de detalhamento. Então, se eu vier aqui avaliação de desempenho, ele vai listar para mim quais vistas podem estar comprometendo o desempenho da minha folha, né? Do meu desenho, do meu detalhamento. Então, é um recurso que ajuda bastante e a gente tem essa possibilidade agora também dentro do desenho, dentro do ambiente de detalhamento. Ok? Beleza. Então, questão de desenho, a gente teve essas novidades e agora a gente parte também para a questão do MBD. O MBD teve bastante melhorias, bastante novidades, coisas bastante legais que a gente pode estar apresentando aí. Então, por exemplo, SolidWorks MBD 2015, a gente tinha que trabalhar um pouquinho aí, digamos, a paciência, né? Para pegar medidas, a gente tinha que virar face com face, então era um trabalho um pouquinho bem esgotante. No SolidWorks MBD 2016, a gente já tem facilidades. Digamos que a ferramenta de medida, né, as ferramentas em relação à medida, estão bem parecidas com a dimensão inteligente. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, dimensão básica, né, dimensão local, cliquei nessa aresta aqui, ó, simplesmente já puxo a medida, certo?
Então são coisas bem simples, medidas simples que a gente tira dentro do SolidWorks MBD 2016. Como eu falei, está bem parecido com a ferramenta de dimensão inteligente, ok? Então, tem essa possibilidade aqui. Se eu pegar também essa vista, por exemplo, eu consigo colocar as cotas nela de maneiras distribuídas. Então, por exemplo, olha só que legal. Consigo movimentar essa cota para todas as direções. Então, isso é um recurso bastante legal que foi inserido aí no SolidWorks MBD 2016 e que facilita bastante para a gente também, certo? Outra parte bastante legal fica também pelo Jim Expert na parte de montagens, né? Então, com a mesma facilidade que a gente utiliza o Jim Expert na parte de peças, a gente também utiliza na parte de montagens. Então, para pegar uma medida de furo a furo, por exemplo, só clicando nas faces dos furos, eu consigo já facilmente pegar essa medida. Então, é bem interessante essa parte, né? Ficou bem legal e bem mais fácil para quem trabalha com o SolidWorks MBD, ok? Bom, tivemos também bastantes melhorias em relação ao PDF que a gente gera, né? Então, em relação às vistas que a gente tem aqui, a gente consegue ter, tivemos bastante melhorias em relação a isso. Então, por exemplo, no SolidWorks 2015, do MBD 2015, a gente não podia, por exemplo, exibir vistas nessa configuração. Já no SolidWorks 2016, a gente consegue colocar isso no PDF. Então, foi um avanço também que a gente conseguiu ter nessa versão 2016. Ok? Questão de templates, né, onde a gente consegue configurar os templates do MBD, a gente também teve bastante novidades. Vou mostrar para vocês aqui o quão interessante ficou essa questão da criação de templates no SolidWorks MBD 2016. Olha só que interessante. Bom, aqui eu vou pegar o template, né? Então, por exemplo, eu consigo agora inserir diversas vistas no meu template, né? Consigo também colocar tabelas genéricas, então aquelas tabelas que fornecem toda a informação do meu modelo, por exemplo, material, peso, tudo isso eu consigo colocar no meu template aqui, certo? Tenho também a possibilidade de fazer agora a segunda folha, que eu não tinha. Antigamente, no SolidWorks 2015, a gente só tinha a possibilidade de criar uma folha, né? Agora a gente tem a possibilidade de criar várias folhas. Então, por exemplo, eu venho aqui, viewport, né? Viewport independente seria onde as vistas vão ser colocadas, né? Onde as vistas vão aparecer no 3D. Então, por exemplo, eu consigo colocar vários viewports agora no meu template. Então, é só vindo aqui e adicionando os viewports. Olha só que interessante. Bem legal o jeito que a gente pode trabalhar com a criação dos templates, né? Então, lista de material também posso colocar. E aí a gente consegue fazer o nosso template. Logicamente, já tem um template pronto aqui, bem semelhante a esse aqui, então vou utilizar ele. Só queria realmente mostrar para vocês como ficou fácil criar agora templates com SolidWorks MBD 2016, certo? Então, não vou utilizar, já tenho o template criado, e vou fazer a publicação dessa minha peça, né? Então, vou vir aqui, publicar em PDF. Aqui, basicamente, vai ser como no detalhamento, né? Vai aparecer o template que a gente quer utilizar. Então, por exemplo, eu já tenho criado, como eu falei para vocês, né? Aqui embaixo vão ser as vistas que eu quero incluir. Então, eu consigo incluir todas essas vistas no meu template novo, certo? E nos viewports independentes que eu mostrei para vocês, onde vão ser colocadas as vistas, eu posso determinar qual vai ser a configuração, qual vai ser a vista que eu quero colocar. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar a vista explodida. Então, logicamente, é essa vista que vai aparecer lá no PDF. Bom, clicando em publicar, né, a gente vai ter o nosso PDF. Logicamente, eu também já tenho esse PDF pronto, então eu vou mostrar para vocês como funciona, como é legal, como fica legal o PDF publicado com o SolidWorks MBD. Então tem a movimentação aqui, né, como eu falei para vocês. E aqui embaixo na outra folha a gente tem as duas viewports independentes e a lista de material que eu criei. Algo bem semelhante ao Composer aqui, onde a gente consegue passar o mouse e verificar qual peça é. Então é bastante legal as novidades que a gente teve no SolidWorks MBD 2016. Ok? Bom, para encerrar, eu vou falar um pouquinho do Paint 3D. O Paint 3D também teve algumas novidades no SolidWorks 2016. A parte de orientação automática do modelo no volume de impressão, né? Então o SolidWorks vai
reorientar automaticamente o modelo para que o volume mais elevado do modelo impresso ele seja ajustado dentro desse volume de impressão, certo? Ajustar a escala dentro dos volumes de impressão, então a gente pode especificar um fator de escala para controlar o tamanho impresso de um modelo, né? E a exibição de estrias de acabamento, onde a gente vai determinar se a resolução de impressão é fino o suficiente para produzir aquele resultado realmente que a gente deseja, né? Então a gente pode utilizar a exibição dessas linhas de estrias na superfície da nossa impressão, certo? Bom, pessoal, era isso que tinha para abordar aqui no nosso webinar, quinta parte. Então, a gente viu um pouquinho do PhotoView 360, a parte de detalhamento, um pouquinho do SolidWorks MBD, e aí o 3D Printing também. Bom, então, a gente chega aí no final da nossa série, né, onde a gente apresentou as novidades do SolidWorks 2016. A gente vai continuar mandando dicas semanais, né, e mais conteúdo sobre também a ferramenta, sobre o software. E o ano que vem a gente volta com mais webinars também para falar um pouco mais especificamente de cada assunto. Então, peço que vocês fiquem ligados aí, que a gente vai mandando para vocês. Bom, então eu abro um espaço para vocês, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Então eu peço que vocês utilizem lá a Vinha Questions para fazer essas perguntas. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, esperando aí, dá um tempinho para vocês. Bom, beleza então, pessoal. Então, desde já, eu agradeço a vocês aí pela participação. Espero que todos tenham gostado. E é isso aí. Muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo final de ano. E o ano que vem a gente volta para ter mais webinars, mais dicas para estar levando para vocês aí. Então, muito obrigado e até mais.